e varoa, para agora tudo que você está fazendo. Não pula esse vídeo. Tem 4 coisas que você precisa saber, que não são bíblicas, mas colocaram na sua cabeça, tentando cauterizar a sua mente e obstruindo o ID de Jesus. Você que ainda não é inscrito nesse canal, não se esqueça de se inscrever, deixa o seu like, comenta e compartilha e segue nós para mais vídeos. Boa tarde, varão, boa tarde, varoa. A paz do Senhor Jesus esteja convosco nessa tarde de quinta-feira. Eu louvo a Deus pela tua vida, pela tua casa e pela tua família. Eu sou o pastor Rafael e eu quero deixar uma mensagem de Deus para o teu coração nessa noite. Como eu disse, não pula esse vídeo. Tem 4 coisas que você precisa saber nesse vídeo. Mas antes de eu ser pastor, eu sou um evangelista nato, que amo evangelizar, que amo fazer o ID. Então, antes da gente começar essa mensagem, essa ministração, eu gostaria que você desse uma olhadinha comigo nesse vídeo aí que eu vou te mostrar agora. Vamos ver? Então, meus irmãos, esse aí que vocês viram no vídeo, esse aí sou eu, quando comecei a fazer o ID do Senhor Jesus, há 10 anos atrás, lá em 2013, 2014, por aí. Mas, quando eu comecei também a fazer o ID de Jesus, tentaram cauterizar a minha mente, tentaram me parar, dizendo para mim o que eu vou falar para você aqui agora. Dizendo para mim o que eu vou dizer para você agora. Então é muito importante que você veja esse vídeo até o final. Mas pela graça de Deus, como eu entendi que o Senhor Jesus, Ele tinha me chamado para uma grande obra, para uma grande missão, eu não deixei a minha mente ser cauterizada. Então fica comigo até o final, né? Eu vou estar ministrando aqui e com certeza essa palavra pode falar contigo. Talvez você já ouviu isso. Essas 4 coisas eu também ouvi, meu querido, mas eu não deixei entrar na minha mente. Amém? Então, eu quero começar essa mensagem, né? Eu tenho um tema, eu coloquei um tema para essa mensagem que diz assim, eu até anotei algumas coisas aqui, diz assim, ó, obstrução no Evangelho de Jesus. O tema é obstrução no Evangelho de Jesus. Esse é o tema ao qual eu vou usar para estar fazendo essa ministração aqui nessa tarde, tá bom? E eu quero começar lendo para vocês, lá em Mateus capítulo 10, versículo de número 16, aonde a palavra de Deus diz assim, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudente como a serpente e simples como as pombas, como as pombas. Meu querido e minha querida, essa é uma recomendação de Jesus. Por que eu estou trazendo essa mensagem hoje aos vossos corações? Porque eu quero dizer para os irmãos, para os varões e para as varoas que estão vendo esse vídeo nessa hora, que tem muitos líderes, muitos pastores, isso aconteceu comigo, tentando obstruir o ID de Jesus, tentando parar com o ID de Jesus, tentando obstruir o ID de Jesus Cristo, colocando dificuldade, colocando barreiras, colocando dificuldade aonde o próprio Jesus não colocou, colocando barreiras aonde o próprio Jesus não colocou. Muitos líderes e muitos pastores, eu quero que você preste bem atenção nesse vídeo, nessa ministração. Muitos líderes e muitos pastores estão estão prendendo pessoas dentro de 4 paredes. Eles estão prendendo pessoas dentro de 4 paredes com palavras persuasivas, dizendo coisas que a Bíblia não diz, ou falando coisas que a Bíblia não fala, para prender a igreja de Cristo dentro de 4 paredes. Eu já ouvi muito isso, e eu tenho ouvido pessoas pessoas têm vindo até mim falando essas coisas que eu vou falar para você aqui agora. Líderes estão prendendo a igreja de Cristo Jesus dentro de 4 paredes, para não fazer o ID de Jesus, dizendo coisas que a Bíblia não diz, como por exemplo, uma das coisas que mais é dita,
você ainda é uma nova criatura. Você ainda é um novo convertido. Você não pode evangelizar. Essa é uma das primeiras coisas que os líderes estão colocando na cabeça das pessoas. A segunda coisa é, você tem que fazer no mínimo uma campanha de pelo menos 7 dias de jejum e oração. E muito jejum. Essa é a segunda coisa que os líderes estão enfiando na cabeça das pessoas dentro da igreja para prender as pessoas dentro de 4 paredes. A terceira coisa é, você tem que se tornar santo para evangelizar. É a terceira coisa que as pessoas andam fazendo, que eu quero que você guarde aí no teu coração. A quarta coisa e a última, que os líderes muito falam e muito diz dentro das igrejas, é que você ainda não é ungido a evangelista. Esse trabalho é para evangelista. Fazer o ID é para evangelista. Fazer o ID é só para quem já foi ungido a evangelista. Você já ouviu isso, meu querido? Você já tem ouvido alguma dessas coisas que eu falei, algum desses requisitos que eu falei aqui em cima? Você por acaso já ouviu aí do seu líder, né? Ele falando, ele né, deixando para você esse argumento? Talvez você tenha o desejo no teu coração de evangelizar, né, de levar a palavra, de levar o ID, mas foi persuadido com essas palavras. E eu quero hoje quebrar tudo isso em nome de Jesus. Eu quero hoje, mediante a palavra do Senhor que está aqui, eu quero quebrar tudo isso, que isso não é de Deus. Pois biblicamente falando, Jesus não recomenda nada disso. Mas é mais uma mentira de Satanás, tentando prender a igreja de Jesus dentro de 4 paredes, contradizendo as palavras de Jesus sobre o ID. Temos que congregar? Temos sim, mas o ID é muito importante. Se não é mais importante do que só congregar, fazer o ID, meu querido, é muito importante. Então, eu quero que você fique aí até o final, porque aqui eu quero provar para você tudo o que eu falei, essas 4 coisas que eu falei, eu quero provar para você biblicamente como Jesus não falou nada disso, que você é um novo convertido e não pode evangelizar. Então eu quero entrar aqui agora, né? Eu quero falar primeiro sobre o novo convertido. O que é que a Bíblia diz e o que é que a Bíblia acha sobre o novo convertido. Se ele pode ou se ele não pode sair para as ruas para evangelizar. Então, eu vejo aqui, biblicamente falando, lá no livro de Mateus, no capítulo de número 10, no versículo 12, né, a gente vê que Jesus, ele separa 12 discípulos. No começo do seu ministério, Jesus ele separa 12 discípulos. E esses 12 discípulos, Deus entrega logo uma missão para eles. Qual foi a missão? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Eles eram tudo novo convertido. Quando o Senhor Jesus ordena os 12 discípulos, pela primeira vez, eles eram novo convertido. Eles eram tudo novo convertido, eles não tinham experiência. Jesus chama ele e diz, ó, ide por todo mundo. Aí Jesus só recomenda ele, ó, seja astuto como a serpente e simples como os pombos, né? Essa é a recomendação, meu querido, que Jesus deixa para esses 12, ainda novo convertido. E só para lembrar a vocês, eu sei que vocês também sabem, dentro desses 12 discípulos, tinha ali Pedro, que posteriormente iria negar Jesus 3 vezes. E também eu não posso me esquecer de Judas, que posteriormente iria trair Jesus. E também, meu querido, eu não posso me esquecer de Tomé, que posteriormente iria deixar o seu coração se encher de incredulidade, não crendo na ressurreição de Cristo Jesus. Jesus sabia disso? Jesus sabia. Mas Jesus ele tem pressa. Jesus ele sempre teve pressa na sua missão. Jesus tem pressa em salvar vidas. Jesus ele tem pressa em salvar pessoas. Quando ele te chamou para fazer o ID, ele te chamou para você ir pregar o evangelho, para você ganhar almas. Tem pessoas morrendo porque nós não estamos levando o evangelho de Cristo Jesus, porque nós não estamos fazendo o ID.
E quando a pessoa chega na igreja, a mente dela já é cauterizada pelos seus líderes, pelos seus pastores, que está só pensando no financeiro, que está só pensando no seu bem-estar, nas cadeiras, nos primeiros assentos, prendendo as pessoas dentro de quatro paredes. E é isso que o diabo quer. Nós temos que congregar, mas nós temos que ensinar, né? Quem eu enviarei se não tem quem vai, né? Por quê? Porque não tem quem envia. Se tivesse quem enviasse, hoje as ruas estavam cheias de evangelistas, estava cheio de pessoas fazendo e pregando a palavra de Deus. Então, esse novo convertido aqui, se alguém falou para você que você é um novo convertido e você não pode pregar o evangelho, pode ir conscientemente, porque eu comecei, quando eu vim para o evangelho, me disseram que eu não poderia, porque era novo convertido, que eu ia encontrar terra, que eu ia encontrar isso, que eu ia encontrar aquilo. É mentira. Jesus, ele é contigo aonde você for, e Jesus deixou essa ordenança para você. Em nome de Jesus. E eu quero também falar sobre a campanha de jejum e oração. É mais um caso sério que Jesus não fez esse tipo de recomendação para os seus discípulos. Se você pegar a Bíblia de Mateus, no Novo Testamento, do livro de Mateus até o livro de Apocalipse, meu irmão, você não vai ver Jesus dando esse tipo de recomendação para os seus discípulos. Muito pelo contrário, Jesus, ele deixa uma recomendação bem simples. Seja, olha o que Jesus diz aqui, né, nesse segundo assunto que eu quero tratar com vocês. Eu vou voltar lá no versículo 16, no capítulo 10 do livro de Mateus, onde Jesus diz assim, ó: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudente como a serpente e inofensivos como as pombas. E se nós for ler o livro de Mateus no capítulo 10 inteirinho, você vai ver que Jesus, ele pega esses 12 discípulos, né, novo convertidos, inexperiente, e já logo envia. E a Bíblia diz que Jesus abençoa eles e manda eles ir. Jesus manda eles ir para onde? Por meio de lobos, né? E pede para ele ser prudente como a serpente, ou astuto como a serpente, e simples como os pombos, as pombas. Então, nós não vemos Jesus aqui deixando aqui, né, essa recomendação que esses líderes, né, esses pastores aí hoje, né, tá cauterizando as mentes das pessoas, colocando um monte de obstáculo, né, tentando obstruir o ID, travando as pessoas dentro de quatro paredes. Então, meu irmão, hoje eu quero quebrar isso com essa mensagem aqui, com essas 4 coisas que você precisa ouvir. Então não sai daí ainda não, porque tem mais coisas que você precisa saber sobre isso, né? Que você precisa estar ligado para que você não venha deixar de fazer a obra de Deus. Que o ID, ele é muito importante. E a terceira coisa que eu quero aqui tratar com vocês nessa tarde também é sobre o se tornar santo para ir fazer o ID de Cristo Jesus. Esse é um caso também muito sério, querido, que eu gostaria que você frisasse a sua mente aí. Nós vamos estar lendo alguns versículos da palavra de Deus, e eu tenho certeza que vai falar com você, que talvez tenha aí, né, estagnado, que talvez nunca fez evangelismo porque ouviu tanta coisa, que é um perigo, que é isso e que é aquilo, que você tem que se tornar santo. Para ir evangelizar, você tem que ter sua vida toda alinhada, você tem que estar com sua vida toda certa, você não pode estar em pecado, você não pode fazer isso e não pode fazer aquilo. Então, eu quero quebrar isso hoje, para você sair de dentro de onde você está, dentro de 4 paredes, e evangelizar. Não deixando, só lembrando, meu querido, não deixando de congregar. Congregar, a comunhão com os irmãos é muito importante, mas o ID é mais importante ainda. Então, aqui sobre o se tornar santo, para ir evangelizar, nós vamos dar uma olhadinha aqui na Bíblia, o que diz o apóstolo Paulo para mim e para ti. Lá em Gálatas, no capítulo de número 4, no versículo 13, presta atenção que você vai ouvir. Depois você dá aí, né, uma relida aí para você ficar mais ligado. Lá em Gálatas, no capítulo 4, no versículo de número 13, a palavra de Deus diz assim, aqui é o apóstolo Paulo que está dizendo. Presta atenção. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza de carne. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu primeiro anunciei o evangelho, estando eu em fraqueza de carne. Ei, Paulo ainda estava na fraqueza da carne, ou seja, estava em pecado. Ele não estava lá naquelas coisas dele não, só para nós ter uma ideia, que não é tudo isso. Aí no 14 ele diz assim,
E não rejeitaste, nem desprezaste isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus. Ele pregou o evangelho, ele saiu para evangelizar, e o povo olhava para ele na rua como um anjo de Deus, ao ponto de cortar o seu pescoço pela vida do Paulo. Agora ele vem aqui e dá uma declaração dessa: mas eu ainda estava em fraqueza de carne, mas quando eu saía para evangelizar, mas quando eu saía para fazer o ID, vocês me aceitavam como o próprio Jesus. E não rejeitaste nem desprezaste isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo, o mesmo. Isso porque o apóstolo Paulo saía para evangelizar. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaria os vossos olhos e vos daria. Então ele está dando essa declaração, que ele veio ainda em carne, em tentação, né, na tentação da carne, para pregar o evangelho, e o povo recebeu, ao ponto de cortar o seu pescoço por conta do apóstolo Paulo. Então, se alguém falou isso para você, querido, que você tem que se tornar um santo para poder pregar o evangelho, está quebrado aqui hoje em nome de Jesus. E eu tenho mais coisa para vocês, porque lá em Marcos, ainda que, né, não se tornar santo, lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo de número 14, olha só o que a palavra de Deus diz. Isso aqui é o próprio Jesus que está dizendo, tá? Aqui quando Jesus ressuscitou, a palavra de Deus diz assim, Marcos 16, 14 diz assim, ó: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinha visto já ressuscitado. Porque os que viram a mulher e os dois do caminho viram e vieram avisar eles não creram. Então Jesus chega para ele e faz essa declaração e dá esse sermão para ele. Só que em seguida, no versículo 16, vamos ver o que é que Jesus fala para esses incrédulos, porque aqui no 14 Jesus está chamando eles de incrédulo. E finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinha visto já ressuscitado. Jesus falou para eles que Jesus iria ressuscitar no terceiro dia. Eles andavam coladinhos com Jesus. Agora eles estavam na incredulidade deles. Eles não estão crendo que Jesus ressuscitou. Sendo que pessoas vieram dizer para ele que tinha visto Jesus e eles não creram. Mas no versículo de 15, olha o que Jesus diz para ele. Olha só o que Jesus diz para ele. Olha só, presta atenção. Jesus diz assim: e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e pegarão em serpentes, e se beber algumas coisas mortíferas não lhes fará dano algum. E porarão as mãos sobre os enfermos, e os mesmos serão curados. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido ao céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguia. Amém. Então, meu querido, o próprio Jesus pegou os homens que estavam cheios de incredulidade, uns homens que Deus falou com ele. Esses homens, ele não estava santo, ele estava incrédulo. Jesus não chega para ele dando várias recomendações. Você tem que ser isso, você tem que ser evangelista, você tem que ser santo, você tem que ter aquilo outro. Não, querido. Jesus não falou para ele, ó, faz 40 dias de jejum, não. Jesus não falou para ele, ó, faz uma campanha de oração lá para você poder ir evangelizar. Não, Jesus falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho. O que é que vocês estão aí sentados fazendo? Meu querido e minha querida, se você está parado até hoje, pelo amor de Deus, levanta daí. Levanta daí, não fica parado. Não pode ficar parado, porque Jesus, ele te chamou para uma grande obra, para fazer uma grande obra. E eu quero dizer uma coisa para você aqui, muito interessante. Irmãos, não é se tornar santo para evangelizar. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Irmãos, não é se tornar santo para evangelizar. Você não precisa se tornar santo para evangelizar. Mas uma coisa eu te garanto: é evangelizando que você se torna
santo ou santificado. Uma vez que você sai para evangelizar, você começa a se santificar, você começa a ter a armadura de Deus, que fala lá em Efésios, no capítulo de número 6, no versículo 15, onde a palavra de Deus diz assim: e calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Sabe por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Porque ele fala de 6 armaduras, que é a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o capacete da salvação, a espada, o escudo da fé e o sapato do evangelho. Quando você sai para evangelizar, quando você sai para pregar o evangelho, quando você sai para fazer o ID, você está se revestindo com as armaduras de Deus. Ou seja, você está se mostrando, você está se santificando, porque quando você vai, você é visto como o quê? Como um homem de Deus. Então, se você é visto como um homem de Deus, e talvez você pense, talvez você está nos seus dias mais difíceis, pensa de pecar, talvez de tomar uma cerveja, talvez de escandalizar. Quando você chega ali naquele lugar que você está fazendo o evangelismo, você olha para um canto, você olha para outro, poxa, que todo mundo me conhece como homem de Deus. Então você não vai querer pecar. Então você começa a se santificar. É pregando o evangelho que você se torna santo. Não você se santificar, né? Não você não se torna santo para evangelizar. É evangelizando que você se torna santo. Então guarda isso aí para sua vida, para sua casa e para sua família, em nome de Jesus. Guarda isso no seu coração e sai aí de 4 paredes, porque Deus ele quer te usar. Agora eu quero falar da quarta coisa e da última. Essa aqui é muito interessante e é uma das palavras, né, que os líderes, os pastores mais têm usado aí, né, para obstruir o ID de Jesus, para paralisar a igreja de Jesus, para trancar as pessoas aí atrás de 4 paredes. E é um perigo, meu irmão, é muito perigoso isso. E nós não podemos, meu irmão e minha irmã, ficar atrás de 4 paredes, porque Deus nos chamou para uma missão, Deus nos chamou para pregar o evangelho, Deus nos chamou para fazer o ID. Então, em nome de Jesus, deixa essa palavra entrar no seu coração. Deixa essa palavra aí, né? Envia ela para mais pessoas, para as pessoas despertar. Não precisa de nada disso. Lê de Mateus, Apocalipse, você vai entender isso, né? Então vamos ver aqui o quarto, o que é que Jesus disse, né? Vamos ver o que é que a palavra de Deus diz sobre ser ungido a evangelista, ou esse é trabalho para evangelista. Nós vamos ver lá em João 15,16 o que diz a palavra de Deus a respeito de tudo isso que os líderes e os pastores, e é um recado também para você, pastor, para você líder, para você aí que tem liderado aí um povo que Deus confiou nas tuas mãos para fazer o ID, mas você está aprendendo debaixo, né, dentro de 4 paredes. Cuidado, porque Deus vai cobrar de você. Cuidado, porque Deus ele vai cobrar de você se você estiver nessa prática. Talvez você não sabe disso, talvez você já ouviu de outras pessoas, talvez também a sua mente está cauterizada. Mas se você hoje está ouvindo essa palavra, pastor, pastora, né, líderes aí que tem um povo em tuas mãos, né, deixa Deus agir no teu coração, né, encoraja as pessoas aí da sua liderança, né, encoraja aí, pastor, as suas ovelhas, ao que Deus falou. Ele envia ovelhas em meios de lobo, não amedronta as pessoas não, porque eu vi isso quando eu cheguei aqui nesse país. Eu vou evangelizar e falaram para mim: ah não, aqui não aceita, né, aqui não pode, porque você pode ir preso, porque você não pode entrar nos estabelecimentos. Irmão, eu estou há 3 anos e vou fazer 4 anos nesse país. Desde que eu cheguei aqui tem 3 anos e meio, estou fazendo esse trabalho evangelístico, nunca fui parado. Já fui confrontado com algumas pessoas, mas nunca deixei de fazer o evangelho. Pelo contrário, isso me dá mais força, isso me dá mais ânimo. E eu tenho visto pessoas se levantando aí, porque está vendo o nosso trabalho na rua. Isso encoraja outras pessoas, pastores, líderes, por favor. Encoraja aí os seus liderados a evangelizar, a fazer o ID na rua, porque um homem na rua, com a Bíblia na mão, com a palavra de Deus na mão, meu irmão, o inferno estremece. Meu querido, o inferno treme, porque é um homem de Deus. Por mais que ele esteja em fraqueza de carne, é um homem de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, pelo amor de Deus, encoraja seus liderados, encoraja aí as suas ovelhas e evangelizar. Monta grupos de pessoas, não prenda as pessoas atrás de 4 paredes, não. Jesus, ele quer muito que as pessoas saiam e vai levar o evangelho, porque a gente vê claramente que as pessoas não têm ouvido o evangelho de Jesus, a palavra de Deus, porque as pessoas sabem que de trás de 4 paredes tem muito assim, né,
massageando egos, palavras agradáveis, né? Então, meu querido e minha querida, pastores e líderes, você ovelha que está parada porque ouviu isso, hoje, a palavra de Deus está falando com você. Tira isso da sua mente. E eu quero falar aqui sobre o ungido, né, evangelista, ou esse é trabalho para evangelista, porque talvez você já ouviu alguém falando isso para você. Isso é trabalho para evangelista. Ah, evangelizar é trabalho para evangelista. Evangelizar é quem foi ungido, evangelista que tem que ir para a rua, que se vira. Eu quero ver quando chegar lá, você fez o ID, você foi por todo mundo e pregou o evangelho, e aí você vai falar o quê? Não, os evangelistas foram, então eles vão ter a parte deles. Então, querido, eu quero que você desperte aí desse sono. E sobre isso, eu quero deixar para você um versículo lá em João capítulo 15, no verso 16, o que diz a Bíblia. A palavra de Deus diz assim, João 15, 16. Não me escolheste vós a mim. Ele está dizendo, não foi você que me escolheu, mas eu vos escolhi a vós. Ele está dizendo que escolheu você. E vos nomeei, ele está dizendo que já te nomeou. Para quê? Para ides e deis fruto. Ides e pregar o evangelho. Ides e ganhar alma. Ides e resgatar pessoas. E o vosso fruto permaneça. Você vai ganhar e vai cuidar. E o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que, enquanto em meu nome perdido ao Pai, Ele vos conceda. Querido, é muito importante. Talvez você está pedindo a Deus algo. Você nem sai para fazer o ID. Você nem fala de Jesus para ninguém. Aí você pede e não recebe, sabe por quê? Porque você não é uma árvore frutífera. A palavra de Deus fala lá em João também, ele diz assim, aquele que está em mim, minha palavra está nele, pede o que quiser que eu vos concedo. Então, meu querido, é muito importante o ID. É muito importante, e nós podemos ver aqui em João 15,16, que é para todos que se achegaram até Jesus. É para todos que vieram até Jesus. É a palavra de Deus que está dizendo. Não é eu que estou dizendo. Então eu quero que você aí abra o seu coração, né, em nome de Jesus. Receba essa palavra. Aqui